Boa tarde, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá retornar nossas aulas, né? Depois dessas 2 semanas aí de revisões, de provas. Peço a vocês que abram o livro de vocês na página 223. E hoje nós estaremos estudando aqui o conteúdo de plano cartesiano. Certo? É um conteúdo novo para vocês, mas que já vocês vão entender. Beleza? Vamos lá, acompanha a leitura aí. O que é um plano cartesiano? Chamamos de plano cartesiano o plano determinado por dois eixos, que são esses eixos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui ao lado. Perpendiculares entre si, né? São perpendiculares por quê? Porque estão formando um sinal de uma cruz, ó. Tá formando uma cruz, certo? Formando ângulos de 90 graus, ó. Beleza? 4 ângulos de 90 graus, na verdade. Certo? Que se cruzam num ponto denominado origem das coordenadas ou simplesmente origem, né? Então, esse pontinho aqui onde eles se cruzam, onde eles se encontram, onde tudo começa, que a gente vai caracterizar com o número 0, ele é chamado de origem, ou origem das coordenadas, tanto faz. Eles dividem esse plano em 4 quadrantes, numerados no sentido anti-horário, conforme a figura ao lado. Então, pessoal, ó, temos aqui dois eixos que se cruzam perpendicularmente, formando uma cruz. Onde esse eixo aqui que está na horizontal, ó, iremos chamar de eixo das abscissas, que será definido pela letra X. Ó. O eixo X é esse eixo horizontal, que chamaremos de eixo das abscissas. E temos aqui o eixo que está na vertical, ó, que é chamado de eixo das ordenadas, que a gente vai caracterizar com a letra Y. Então, o eixo X, eixo Y. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. E dentro desse eixo a gente tem 4 quadrantes, né, que estão distribuídos de formas no sentido anti-horário, né? Primeiro quadrante vai ser tudo que fica aqui, ó. Segundo quadrante, o que está aqui. Terceiro, o que está aqui. E quarto quadrante, o que está aqui. Beleza? Para que vai servir esses quadrantes? Esses quadrantes vai servir para que a gente encontre pontos distintos dentro desse plano cartesiano, né? Que será dado através de coordenadas, pares ordenados, certo? Então, bora lá. Como localizar um ponto dentro de um plano cartesiano? Para localizar um ponto num plano cartesiano, utilizamos a sequência prática. O primeiro número do par ordenado deve ser localizado no eixo das abscissas, né? Eixo das abscissas é esse eixo aqui horizontal, que é o eixo dos X. O segundo número do par ordenado deve ser localizado no eixo das ordenadas, que é esse eixo Y aqui da vertical, certo? No encontro das perpendicularidades ao eixo X e Y, por esses pontos determinamos o ponto procurado. Exemplo, localize o ponto 4 e 3. Certo? Então, o que é primeiro? O que é um par ordenado? Um par ordenado, como o nome já diz, é um par com dois números, certo? É dois números que estão dentro de um parênteses, que vamos chamar de par ordenado. Onde esse primeiro número aqui, ó, onde esse primeiro número sempre vai representar um número que estará no eixo das abscissas, ou seja, no eixo dos X. E esse segundo número representa um número que estará, um ponto que estará no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, tá? Então, sempre esse primeiro número você vai procurar no eixo das abscissas e esse segundo número sempre vai procurar no eixo das ordenadas. Vamos ver aqui o que são pares ordenados, vou explicar para vocês. E depois da explicação eu vou mostrar, né, como fazer um plano cartesiano, como encontrar pontos dentro de um plano cartesiano. Então vamos lá para a definição do que é par ordenado, né? O que são pares ordenados? Muitas vezes, para localizar um ponto num plano, utilizamos dois números racionais numa certa ordem. Denominamos esses números de par ordenado. Exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, né, dos números 3 e 4, que está entre parênteses, e temos aqui 2 e 1, né? Eu citei agora há pouco que o 3 é o primeiro elemento do parênteses, do par ordenado,
E esse primeiro número sempre vai estar no eixo das abscissas, ó. Esse segundo número estará no eixo das ordenadas, que é y. Então, esse 3 aqui sempre representa um número que está no eixo das abscissas, e esse segundo número sempre representa um número que está no eixo das ordenadas. Aqui, igualmente, ó, 2 no eixo das abscissas, 1 no eixo das ordenadas. Mais na frente, a gente vai ver o que fazer com esses números lá no eixo, no plano cartesiano, certo? Assim, indicamos por x e y o par ordenado formado pelos elementos x e y, em que x é o primeiro elemento, como eu falei, e y é o segundo elemento. Então, sempre o primeiro elemento vai ser x, sempre o segundo elemento será y. Observações. De um modo geral, sendo x e y dois números racionais quaisquer, temos x e y diferente de y e x. Tá, gente? Então, x, y e y, x não é a mesma coisa, certo? Exemplo, 1 e 3 é diferente de 3 e 1. Por quê? Aqui o 1 estará no eixo das abscissas, ó, no x. Aqui será o 3, então não é a mesma coisa, 1 e 3. Beleza? O 3 aqui está no eixo das ordenadas. Aqui ele já está no eixo das abscissas. Então, não é a mesma coisa. Dois pares ordenados, x e y, e r e s, são iguais somente se x for igual a r, ó. Somente se esse primeiro número for igual a esse primeiro número do outro, parênteses, e se esse segundo número for igual a esse outro segundo número do outro, parênteses. Certo? Somente nessa hipótese, nessa condição, eles serão considerados pares ordenados iguais. Mais aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui a representação gráfica de um par ordenado. Podemos representar um par ordenado através de um ponto em um plano, né, um plano cartesiano. Esse ponto é chamado de imagem do par ordenado. Coordenadas cartesianas são os números do par ordenado são chamados de coordenadas cartesianas. Exemplos: o ponto A, ó, por exemplo, o ponto A vem com o seguinte par ordenado, 3 e 5, onde 3 está no eixo das abscissas, o 5 está no eixo das ordenadas. Então, 3 e 5 são as coordenadas do ponto A. O 3 e o 5 indicam aonde eu vou encontrar o ponto A quando eu cruzar esses dois números. Só lembrando que um par ordenado são dois números que vão ser cruzados lá no plano cartesiano. Eu vou pegar esse número 3 aqui no eixo das abscissas, que eu vou já mostrar para vocês como é que faz. E vou pegar o 5 no eixo das ordenadas, vou cruzar uma linha e vou encontrar esse ponto. Então, gente, ó, continuando aqui na página 224, denominamos de abscissa o primeiro número do par ordenado e ordenada o segundo número do par ordenado. Nessa sequência, ó, 3 e 4. 3 é o primeiro elemento, né, do eixo que pertence ao eixo das abscissas, e o 4 é o segundo elemento que pertence ao eixo das ordenadas, certo? Abscissa é o eixo x, esse eixo horizontal, e ordenada é o eixo y, esse eixo vertical, certo? Representamos um par ordenado em um plano. Esse plano é formado por duas retas, x e y, reta x, reta y, perpendiculares entre si, como eu falei, ó, formando ângulos de 90 graus. Elas formam uma cruz, certo? Então, por isso que são chamados de perpendiculares. A reta horizontal é o eixo das abscissas, a reta vertical é o eixo das ordenadas, eixo y. O ponto comum dessas duas retas é denominado origem, que corresponde ao par ordenado 0, 0. Por que 0, 0? Ó, os eixos das abscissas e das ordenadas, eixo x e eixo y, eles se cruzam, certo? E eles vão ter um ponto em comum, ó. Esse ponto onde eles se tocam, o único ponto aqui que eles se tocam, é chamado de origem, como eu falei anteriormente, ó. É chamado de origem, que é o ponto zero, onde tudo começa, certo? Tanto para o eixo das abscissas como para o eixo das ordenadas. No eixo das abscissas, nós temos aqui, ó, à direita da origem, no eixo das abscissas, nós temos os números positivos, ó, 1, 2, 3, 4, e aí vai sucessivamente, ó, são infinitos, tá? Os eixos são infinitos. Então,
à direita da origem, no eixo das abscissas, nós temos os números positivos. À esquerda da origem, no eixo das abscissas, ó, no eixo X, nós temos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e aí vai sucessivamente, certo? Infinitamente. Beleza, gente. Então, como eu falei, é infinito, tá? Ó, à medida que aumenta para cá, vai aumentar os valores do eixo, e à medida que aumenta para cá, vai diminuir os valores do eixo, tá? Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vai diminuindo, e para cá vai aumentando. Temos aqui o eixo das ordenadas, né? Que acima da origem estão os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vai sucessivamente. E aqui abaixo da origem, no eixo das ordenadas, nós temos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 5, menos 6, menos 7. Se continuasse, seria assim. Então, no eixo das abscissas, a direita aumenta, a esquerda diminui. No eixo das ordenadas, acima aumenta, abaixo diminui. Certo? Números positivos acima, números negativos abaixo. Números positivos à direita, números negativos à esquerda, tá? E aí serão dadas coordenadas para encontrar pontos nesses planos cartesianos, né? Nesses eixos. Por exemplo, vamos encontrar aqui, ó, vamos pegar aqui 3 pontos aleatórios, tá? Por exemplo, 3 e menos 2. Estou colocando pontos qualquer aqui. Menos 1 e 4 e 6. Vamos encontrar aqui 3 pontos. Por exemplo, 2 e menos 2. Certo. Vamos encontrar nesse eixo aqui esses 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. O ponto A está na seguinte coordenada, ó. Tem o seguinte coordenada: 3 no eixo X, né, das abscissas, menos 2 no eixo Y das ordenadas. Vamos encontrar aqui o A. Então, ó, no eixo X, vamos procurar o número 3, certo? Vamos aqui, o número 3 está aqui, ó, é o número positivo. E no Y, a gente vai encontrar o número menos 2, ó. No eixo Y, vamos encontrar o número menos 2, que está aqui, ó. Tá, gente? Então, eu vou cruzar, ó, esse 3 aqui, do X, com o menos 2 do Y, que está aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. E bem aqui vai ser o encontro dele, certo? Então, ó, o ponto que sai de 3 no X e de menos 2 no Y está aqui. Esse ponto vamos chamar de ponto A, tá? Agora vamos procurar o ponto B, que está no eixo X, no menos 1. Ó, onde é que está o menos 1 no eixo X? Está aqui, ó. Certo? Bem aqui. E no eixo Y das ordenadas, vamos encontrar o 4 positivo. Onde é que está o 4 positivo? Está aqui, ó. Então, vamos traçar essas linhazinhas aqui, ó. Com essa aqui. E eles vão se encontrar aqui, certo? Vão se encontrar aqui. Então, aqui é o ponto B, que é o cruzamento de menos 1 no eixo das abscissas com 4 no eixo das ordenadas. Então, B. E o ponto C, né? Que se encontra no 2, ó, número 2 no eixo das abscissas. Tá aqui o 2 no eixo das abscissas. E menos 2 no eixo das ordenadas, ó. Tá aqui, menos 2 no eixo das ordenadas. Então, vai ser esse encontro aqui, ó. Desce aqui até o menos 2. Aí vem aqui e bem aqui vai ser o encontro deles. Beleza? Então, ó, 2 do X, menos 2 do Y. Eles se encontraram aqui. Aqui será o ponto C. Certo? E aí, nesse plano cartesiano, dentro desses eixos aqui, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto quadrante, podemos encontrar vários pontos, né? Infinitos pontos, na verdade.
Então, o ponto B, pessoal, ó, está aqui no segundo quadrante, tá? Ó, o ponto B está no segundo quadrante, que é esse. E o ponto C e A está no quarto quadrante, que é esse quadrante aqui, né? Vimos que os quadrantes são distribuídos no sentido anti-horário, ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. Beleza? Nesse segundo exemplo aqui, ó, tá destacado esse ponto que está no par ordenado 4, 3, ó. 4 no eixo das abscissas, né, no eixo X, 3 no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, ó, no eixo das abscissas, que é o eixo X, o 4 está aqui, e no eixo das ordenadas, o 3 positivo está aqui. Então, era só fazer isso, ó, encontrar, cruzar essas linhas e encontrar o ponto. Certo? Então, vai ser dessa forma que a gente vai encontrar um ponto dentro de um plano cartesiano, né? Nos eixos das abscissas e ordenadas. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula, a gente vai dar uma aprofundada nesse conteúdo. E vai para casa essa atividade aqui da página 224 e 224, 225 e 226. Certo? Essas 3 páginas aí. Vocês façam e a gente vai corrigir na próxima aula. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.